Kimi Antonelli chora após vitória no GP da China e quebra marcas históricas. Também Max Verstappen detona a Fórmula 1 e afirma que regulamento vai arruinar a categoria. E por fim, o que aconteceu para a McLaren abandonar com os dois carros antes mesmo do início do GP da China? Veja todos os detalhes sobre essas notícias e muito mais nesse vídeo completo aqui no GP em Casa, o seu canal sobre a Fórmula 1 no Brasil. Então se você quer se manter informado sobre tudo o que acontece dentro e fora das pistas, com vídeos todos os dias, sempre diretos e confiáveis, inscreva-se e ative todas as notificações aqui no canal. E também se você gostar desse vídeo, já deixe seu gostei, já que isso apoia demais nosso trabalho. E se você quer camisetas tops para sua torcida da Fórmula 1, conheça a loja do GP em Casa. Lá você tem camisetas de vários pilotos, algumas em algodão peruano, todas criadas por nós, apaixonados pela Fórmula 1 como você. E nesse mês o site está com vários descontos progressivos, então se você montar seu kit, você vai conseguir um preço ainda menor. Por mais que o preço das camisetas tá bem legal, corre lá, veja os modelos, corre lá no link que tá aqui na descrição e no comentário fixado e já escolha as suas. Vamos começar esse giro de notícias falando sobre a McLaren, já que a equipe esclareceu os motivos técnicos que impediram Lando Norris e Oscar Piastri de iniciarem o Grande Prêmio da China nesse domingo. A equipe britânica sofreu um abandono duplo antes mesmo do procedimento de largada, um evento raro na Fórmula 1 atual. Os pilotos estavam programados para iniciar a corrida na quinta e sexta colocação, logo atrás dos carros da Mercedes e da Ferrari, mas falhas no sistema impediram a participação de ambos em Xangai. Os problemas começaram ainda nos momentos de preparação para a corrida. Lando Norris não conseguiu deixar a garagem da equipe. Uma anomalia detectada na unidade de potência fez com que os mecânicos mantivessem o carro nos boxes. Oscar Piastri, por outro lado, chegou a alinhar o seu carro no grid de largada, mas o procedimento foi interrompido logo em seguida e o piloto foi rapidamente retirado pelos mecânicos, que empurraram o carro de volta para o pit lane, e aí a equipe constatou que os reparos necessários em ambos os carros não poderiam ser concluídos a tempo da largada. Apesar das semelhanças no momento dos abandonos, a McLaren confirmou que as causas foram isoladas. Em um comunicado oficial divulgado após as investigações preliminares, a equipe informou que os abandonos foram causados por dois problemas elétricos diferentes, ambos localizados na parte da unidade de potência da Mercedes. O resultado na China representa um revés significativo para a equipe em termos de pontuação nessa etapa, mas apesar do duplo abandono e de não somar pontos no domingo, a equipe agora terá uma semana de pausa no calendário para analisar os dados das falhas elétricas e implementar as correções necessárias antes da corrida do Japão. E eu quero saber a sua opinião, acha que é algo para se preocupar, acha que não, isso realmente pode acontecer? Converse com a gente nos comentários. Continuando, vamos agora para Max Verstappen, que novamente saiu muito insatisfeito do GP da China e mandou um alerta ali pro pessoal da Fórmula 1. Verstappen teve um final de semana muito complicado em Xangai, terminou a sprint em 9º lugar e abandonou a corrida principal por causa de uma falha no sistema de arrefecimento das baterias. Mas o alvo das reclamações do holandês não foi apenas o seu carro, mas sim todo o regulamento da temporada. A crítica central de Verstappen é a nova divisão de potência, que agora opera com 50% de energia elétrica e 50% de motor a combustão. O piloto foi bem direto ao ponto e avisou que, se mudanças rápidas não forem feitas, essa escolha técnica vai voltar para assombrar a Fórmula 1 e acabar com a qualidade das corridas. Verstappen confirmou que está em contato constante com o presidente da F1, Stefano Domenicali, para discutir o futuro do regulamento, destacando que a direção da categoria entende a visão dos pilotos e afirmou que fala pela maioria do grid. Todos os pilotos estão insatisfeitos com esse regulamento. Mas o holandês também reconheceu o fator político da situação. Sem citar nomes, ele pontuou que as equipes que estão ganhando corridas no momento, em uma clara referência à Mercedes, vão sempre defender o regulamento atual. E ele disse que entende esse lado, pois é natural que uma equipe não queira abrir mão de uma vantagem técnica quando está na frente. Mas quando questionado sobre o lado comercial e os números de audiência da F1, Verstappen se manteve firme, argumentando que focar apenas na parte comercial sem entregar um bom produto nas pistas vai afastar o público. Nas palavras dele, os verdadeiros fãs não gostam de como as corridas estão acontecendo e preferem algo mais raiz, que dependa mais dos pilotos, com ultrapassagens mais naturais e não com tantos auxílios externos. E Verstappen espera que a comunicação com a FIA ajude a encontrar soluções para a dirigibilidade dos carros, mesmo sabendo que convencer todas as equipes a aceitarem mudanças será uma tarefa complicada.
Então as declarações mostram que o clima nos bastidores da Fórmula 1 está bem tenso e os debates sobre o acerto do novo regulamento de 2026 está apenas começando. E a grande pergunta é, teremos mudanças nesse regulamento? Você acha que Verstappen está certo e se a Fórmula 1 não mudar alguma coisa agora, esse novo regulamento vai cobrar seu preço? Bom, vamos agora para Kimi Antonelli, que conquistou sua primeira vitória da carreira na Fórmula 1 no Grande Prêmio da China desse domingo. Até me contei nos comentários, esperava essa vitória de Antonelli e acha que ele tem realmente potencial para ser um dos grandes aí da Fórmula 1 nos próximos anos? Bom, o piloto de 19 anos da Mercedes dominou a prova em Xangai, confirmou o ritmo apresentado no final de semana e marcou seu nome na história da categoria, quebrando recordes importantes. Ao sair do carro para a primeira entrevista oficial, Antonelli chorou e precisou usar a manga do macacão para limpar as lágrimas. O piloto afirmou estar sem palavras e agradeceu à equipe técnica da Mercedes por ajudá-lo a realizar o sonho de vencer na Fórmula 1. A vitória em Xangai colocou Antonelli como o segundo piloto mais jovem a vencer um grande prêmio na história da categoria. Ele fica atrás apenas de Max Verstappen, que venceu na Espanha há 10 anos. E além da idade, o resultado encerrou um longo período sem vitórias da Itália na Fórmula 1. Antonelli é o primeiro piloto italiano a subir no lugar mais alto do pódio desde Giancarlo Fisichella, que venceu o Grande Prêmio da Malásia na temporada de 2006. Ao saber disso, o jovem piloto ficou surpreso e revelou que colocar a Itália no lugar mais alto do pódio era um dos seus objetivos no esporte. E apesar do controle da corrida, a parte final da prova teve um momento de tensão ali para a Mercedes. Antonelli liderava com quase 10 segundos de vantagem para George Russell quando cometeu um erro de frenagem, travando os pneus na curva do grampo, localizada pouco antes da reta principal, exatamente quando os pneus já apresentavam um desgaste muito alto. O erro causou um dano ali na borracha do pneu, mas o italiano conseguiu manter o controle do carro e administrar a diferença até cruzar a linha de chegada em primeiro. Depois ele admitiu que essa falha causou um grande susto nos momentos finais da prova. E a sorte dele foi que não tinha nenhum muro ou alguma barreira ali pela frente que poderia encerrar seu sonho da primeira vitória. Com os pontos somados na China, Antonelli encostou na liderança do campeonato de pilotos e ficou exatamente um ponto atrás de seu companheiro de equipe George Russell, e questionado sobre a possibilidade de disputar o título mundial logo nesse ano, o italiano adotou um tom mais cauteloso. Ele elogiou a força e a experiência de Russell, afirmou que está aprendendo muito ao trabalhar ao lado do britânico e declarou que planeja focar em uma corrida de cada vez para ver a posição final da equipe no encerramento do ano. Então Antonelli é emocionado e muito feliz após sua primeira corrida, e eu quero saber a sua opinião. Acha que ele tem nível para disputar o título mundial contra George Russell já nesse início de temporada, ou ainda é muito cedo pra gente falar desse tipo de coisa?